agora com a segunda parte da entrevista com José Maria Muniz. Então, veja só. Aí, fiquei no Iranduba, trabalhei muito lá, fiz muita coisa e consegui a simpatia do povo de Iranduba. Dei muitos lotes de terra que eu sempre via que havia o problema habitacional. Cheguei a dar uns 6.000 lotes de terra no Iranduba. Então, uma olaria do meu avô virou uma comunidade lá, né? Casa Grande virou uma comunidade. É verdade. Foi da sua gestão? Não. Não? Foi o próprio Modesto que facilitou. Porque... Casa Branca. Casa Branca. Casa Branca. Então, veja só, essa coisa, daí veio os contatos com o Gilberto Mestrinho, já político, amazonino eu já tinha, mas me encostei em Gilberto. E todos os políticos que passaram por aqui, a gente tinha um bom relacionamento. Eu era presidente da Associação dos Municípios, sempre era presidente da Associação dos Municípios. Numa das eleições de Eduardo, eu botei os 60 prefeitos do estado do Amazonas com o Eduardo, na primeira eleição dele. Foi um apoio decisivo para ele poder ganhar a eleição. E essa coisa a gente ia fazendo história. Eu sempre tive um grande problema que eu não era filho do Amazonas. E naquele tempo existia um glebarismo muito grande. Hoje não. Hoje o Amazonas houve essa miscigenação, houve essa mistura total. E o Amazonas passou a ser uma coisa do país. Deixou de ser aquela... Mas naquela época havia um glebarismo muito grande. Qualquer pessoa de fora... Então o paraense era uma coisa assim... de dar pena. Mas você vê, hoje nós temos aqui a maior população do Pará, fora Belém, a maior população é aqui no Amazonas. Isso aí a gente não tem dúvida, né? Pois é. Então, o Amazonas abriu as portas para o mundo inteiro, é uma coisa sensacional. E as oportunidades que tem aqui são muito grandes, são infinitas. Eu fico triste porque já estou uma pessoa com quase 80 anos de idade e hoje, com a experiência que eu tenho, se eu tivesse cuidado lá atrás, por exemplo, se eu tivesse plantado tucumã, imagine, hoje um saquinho de tucumã com 20 tucumã é R$20, é uma coisa, se eu tivesse 10 mil pés de tucumã, eu ia morar em Paris, tá entendendo? Mas quais foram as marcas que o senhor deixou durante as suas gestões em Iranduba? Eu tenho uma coisa que não me sai da memória nunca, é a estrada da Várzea. Aquela estrada que beira o Iranduba, na beira do Solimões, até praticamente o Paracoúba. Foi realmente uma das obras que eu consegui, assim, com muita luta. Posso contar o fato? Claro. Eu fui a Belém, e naquele tempo o Jade Barbalho tinha entrado como no primeiro mandato de governador, era novo, e nós fomos lá na Sudã. Eu, Pedro Falabella, Ivan Éter, um prefeito que era de Altazes, nós três. Nós fomos pleitear umas obras lá, eu queria a estrada, o Pedro Falabella queria uma feira, e o Ivan Éter uma feira também. Nós fomos conversar, e naquela época o superintendente da Sudã era um tal de Martin, parece, e nós fomos conversar com ele, o cara estava assim num patamar que parecia que ele era o príncipe Charles. Nem nos recebeu, e quando recebeu uma horinha, eu estou ocupado, essa coisa não é momento e tal. Aí eu vou passando e tem uma reunião dos prefeitos com o Jade Barbalho, num auditório enorme lá. O Pará tem 200 e tantos municípios. Aí estava lá aqueles prefeitos e tal, largando um pau em Jader, porque ainda não estava fazendo nada, porque o Jader tinha entrado naquela... Não fazia poucos meses. Aí eu entrei lá e pedi a palavra. Aí o cara disse, qual é seu município? Eu digo, Iranduba. Ninguém sabia o que era. Aí ele disse, mas Iranduba, sim. Iranduba é no Amazonas. Mas eu estou aproveitando um ensejo aqui para dizer que vocês não estão certos. O governador Jade Barbalho entrou agora. Vocês têm que dar uma oportunidade dele primeiro, sentar, ver o orçamento, se enquadrar, para poder atender vocês. Esse homem tem muita capacidade que a gente nota pelo que ele fala,
Aí, pronto. O Jade olhou assim para mim, assim, estranho para mim. Quem é essa amazonense que, na verdade, nem sabia que não era amazonense, mas que está vindo em defesa de um paraense? Pois é, aí o pessoal me aplaudiu, tá entendendo? E dali a reunião se tornou light. O Jader mandou o ajudante de ordem dele me chamar e mandou um recado para eu almoçar com ele num restaurante que chamava assim Lá em Casa. Lá em Casa, delicioso. Tradicional naquela época, né? Naquela época numa casa ainda, e depois foi para as docas, né? Exatamente. Aí eu fui para lá esperar, eu, Pedro Falabella e Ivan Eta. E nós chegamos lá e tal, ficamos esperando, a gente ia almoçar de qualquer forma, vamos tomar uma cerveja aqui para esperar o homem. Daqui a um pouco o homem chegou. Aí ele disse, meu amigo, você tem muita coragem e tal. Que coisa bacana, rapaz. A nossa reunião terminou muito boa com sua intervenção. O que é que você veio fazer aqui? Aí eu disse, eu vim aqui atrás disso. Aí ele mandou chamar o superintendente da Sudano na hora. Na hora. Xixa. E o cara, quando me viu, achando que eu tinha falado mal dele, mas eu não falei nada do cara. Só fiz dizer que Só aproveitou a oportunidade, né? Só fiz dizer que ele não pôde nos atender, porque estava com limite financeiro. Aí ele mandou chamar. O cara, quando chegou, quando ele me viu, ele amarelou. Mas depois ele sentiu que eu não tinha falado nada. Aí o Jader disse, olha, esse rapaz aqui, esses outros aqui, eles são lá do Amazonas, e eu quero que até sexta-feira, isso era numa terça-feira, eu quero que até sexta-feira eles saiam daqui com o dinheiro dos programas dele depositado no banco. E foi a Estrada da Vaza. E assim, Iranduba ganhou a Estrada da Vaza. Eu quero pedir um minutinho de intervalo e voltamos já com José Maria Muniz. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui nessa entrevista com o empresário e político José Maria Muniz. Essas coisas não têm preço. Quando eu andava naquela estrada beirando ali o Solimões, eu me lembrava de como foi. Ela está um pouquinho acabada agora, mas parece que estão cuidando da recuperação, não sei. Sim. O que é certo também, Trícia, é que eu implantei aqui a energia
em um cabo só, a monofásica. Eu fiz 160 quilômetros de rede elétrica no Iranduba, sem existir luz para todos, sem existir governo federal, sem existir governo estadual, nem nada. A prefeiturazinha de Iranduba. E tem mais uma coisa. Eu botava energia, o povo de Iranduba vai ver esse programa. E eles não pagavam a conta de luz. Era um gato que eu fazia na empresa, tá entendendo? O pessoal não pagava a conta de luz. Era muito bacana. Então, são essas coisas que o povo de Iranduba tem esse relacionamento comigo, porque eu fazia coisa de coração. Paricatuba, você quer fazer um intervalozinho, quer chamar um comercial, tá? Se quiser chamar, a gente pode dar uma parada. Mas repara, Paricatuba é um leprosário. Era, né? Um leprosário. Isolado do mundo. O barco vinha de São Gabriel, de Barcelos. Quando chegava perto do Paricatuba, passava para o outro lado do rio para não pegar os passageiros do Paricatuba, que era tudo ranceniano. Olha só. Eu fui lá um dia, vi aquele isolamento, comprei um barco com 2 passadiços, motor São Joaquim. O pessoal do Paricatuba está me ouvindo e sabe disso. Dei o motor para ele. Fui em São Paulo, comprei um telefone celular rural. Não existia celular. Comprei com a torre de antena e botei lá para acabar com o isolamento do pessoal do Paricatuba. Não satisfeito com isso ainda, um dia, numa reunião lá entre amigos, lá, que nós tínhamos muitos rancenianos, que eram meus amigos do peito e do coração, e o Barbado, que era uma pessoa que trabalhava lá, o Manelzinho, o Paulo Mamulengo, aquele que tinha uns bonecos de Mamulengo que trazia para o carnaval. Eu fui cair na bobagem de dizer, eles me pediram a estrada. Aí eu fui cair na bobagem de dizer, se vocês fizerem a picada, eu faço a estrada. No outro dia estava todo mundo trabalhando na picada. E aí nasceu a Vila de Paricatuba como um destino turístico no nosso Amazonas. Fabuloso. Fabuloso. Hoje, o pessoal do Paricatuba está alegre, satisfeito, tem uma praia linda, tem as barraquinhas de comércio, tem um café excelente lá, uma coisa de primeiro mundo, está indo muita gente e eu quero crer que vai melhorar no momento que houver mais carinho e mais cuidado com a comunidade. Já está melhorando, né? As pessoas têm ido fazer matérias jornalísticas, têm ido fazer fotos, No governo de Fernando Henrique, nós ganhamos, o Iranduba ganhou primeiro lugar no Brasil, num programa que a esposa do Fernando Henrique, como era o nome dela? Dona Ruth Cardoso. Dona Ruth Cardoso. Ela criou um programa que chamava-se Comunidade Solidária. E esse programa, quem ganhou foi o Iranduba, em primeiro lugar. Eu estabeleci lá no Acajatuba, mandei para lá um professor de inglês para ensinar o pessoal a dar bom dia, oferecer uma comida. Desenvolvi um pouco a produção de artesanato, tá entendendo? E conversava com o pessoal para melhorar o fornecimento de comida e tal, essa coisa toda. Terminou eu ganhando aquele prêmio por causa do Acajatuba e o Janauari também. Nós tivemos uma feira de artesanato no Chile e eu mandei um pessoal lá do Janauari com mais ou menos 4.000 quilos de artesanato, que são coisas leves, era muita peça. Quase não sai do aeroporto. O pessoal comprou tudo lá. Nossa, 4.000 quilos? Pois é um sucesso o artesanato. 4.000 quilos de palha, gente. É isso que o pessoal precisa entender. A Amazônia, quando você diz, eu tenho essa casca de pau, é do Amazonas, o nego quer aquela casca de pau. A Amazônia é uma marca, né? É uma marca, é uma coisa impressionante. Impressionante. Olha, tem passagens minhas. Por exemplo, eu fui uma vez na USP, em São Paulo. A convite de Dona Ruth? Não, a convite do reitor da Faculdade de Arquitetura da USP. Ele desenvolveu uma tese, Habitação no Amazonas. O que é que consistia a habitação no Amazonas? Era uma casa sem prego, sem parafuso, toda encaixada, com pinos de madeira,
cobertura de cavaco de madeira, enfim. E, veja só, isso foi há 30 anos atrás, esse homem, a tese dele, um ponto de internet, para que o caboclo amazonense não fosse mais enganado quando tivesse que vender a borracha, a castanha e tal. Ele tem interação com o mundo, com a bolsa, porque nossos produtos estavam se tornando todos produtos de bolsa. Né? Commodities. Commodities. Então, ele tinha essa visão. É claro que ele não ia alcançar, mas era uma visão. Sim. Está entendendo? Que futurística. Falando em futuro... Não, mas repara, deixa eu te contar. Aí, o professor Samuel Benchimol foi convidado para esse evento também. Eu fui convidado como presidente da Associação dos Municípios e ele foi convidado como aquela autoridade de amazônida que ele era. Aí o professor Samuel Benchimol, ele teve um problemazinho de intestino na noite anterior do evento e não conseguiu ir. E eu fui. Quando chegou lá, o pessoal que estava promovendo o encontro tinha um quadro que era do Amazonas de 40 minutos. Aí o pessoal veio comigo, seu Zé Maria, o senhor podia sustentar esse quadro? Eu digo, meu irmão... 40 minutos para mim não é nada, não, né? Eu digo para ele, isso era o professor Samuel Benchimol, que é um homem que, meu compadre, pelo amor de Deus, eu conheço o Amazonas superficialmente. Agora, não, mas você pode falar alguma coisa? Tá bom. Aí... Quando eu fui me apresentando, todo mundo de pé me aplaudindo, pensando que eu era o Samuel Benchimol, que eu sou branco, tá entendendo? Ele era judeu, né? Aí... E vocês dois claros, de olhos claros. Aplaudindo, e estava na frente Burle Marx, que era o maior paisagista do Brasil, e outras autoridades ecológicas e tal. Quando... Eu vi aquilo, eu digo, esse pessoal está enganado. Aí eu mesmo me encarreguei de chegar e falar, olha, minha gente, eu não sou o professor Samuel Benchimol, eu sou José Maria Muniz de Castro, prefeito de Iranduba, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas, que vim aqui e estão me pedindo para eu preencher um quadro a respeito do Amazonas que eu vou fazer diferenciado. Vocês me perguntam e eu respondo o que eu puder responder. Aí a primeira pergunta foi sobre o jacaré. Tá entendendo? Quando fala em Amazonas, se fala primeiro em jacaré, né? E Gilberto Bestinho tinha prometido que ia começar a fazer a caça ao jacaré. Tinha ido ao Jô contar a história dos jacarés. Pois é, e havia uma revolta no Brasil. Que era uma população maior do que de pessoas. Pois é. Aí havia uma revolta nos ecologistas com relação àquilo ali. Aí eu disse, olha, na realidade, o que o professor Gilberto Bestinho quis dizer para vocês, ele talvez não se expressou como devia ter falado, é um programa muito ligeiro lá no jogo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, professor Gilberto tem razão, por favor, escutem como é a história. Nós temos um município que ninguém pode lavar mais uma roupa na beira do rio. Porque o jacaré come a lavadeira, um filho, uma coisa. Então tem que haver um equilíbrio, um sistema que passe pelo equilíbrio, matar os jacarés mais velhos. No mundo inteiro existe caças liberadas indeterminadas quando há superpopulação daquele predador. Vocês não têm ideia do que é a população do jacaré. Por exemplo, aí eu disse para ele, eu fui numa comunidade que chama-se Gume do Facão, lá em Carauari, e para a gente poder botar um anzol dentro d'água, a gente teve que afastar o jacaré. Aí o pessoal caiu da risada e foi aquela... E a gente foi por aí falando outras coisas a respeito do Amazonas, da BR-309, não sei o que lá. E terminou, a sustentação do quadro foi tão boa que o pessoal de Minas Gerais me convidou para eu fazer uma palestra em Minas Gerais. Olha só! Aí eu já passei a ser uma pessoa... conhecida nacionalmente. Pronto. Quando eu cheguei aqui em Manaus, a Amazonino soube, chegou comigo e disse, rapaz, Zé Maria, você não tem jeito não, rapaz, você inventa tudo, bicho. Porra, como é que... Não sou eu que invento, as coisas vêm até mim, eu não tenho como sair delas. É esse Amazonas que eu vivo, esse Amazonas que eu vivo. Aqui há 54 anos, só tenho amigos, nunca tive um problema com ninguém, de ordem maior, com ninguém. Nunca tive. Na minha vida aqui,
Eu nunca tive um problema de ordem maior com ninguém. E olha que eu vivi nesse mundo de construção, nesse mundo de olaria, nesse mundo de política. Lá no Iranduba eu ia para as minhas festas, nunca usei um segurança, nunca usei. Nunca precisou, né? Nunca usei uma arma na minha vida. Eu nunca usei uma arma na minha vida. A sua arma sempre foi a palavra. A palavra, a conversa. E não deixa de ter tido de vez em quando um bate-boca, um desaboro, que eu também não sou nem. E um tapa, né? E um tapa, tá entendendo? Mas esse é o meu Amazonas. Foi um tapa ou um murro? Pois é, um murro. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. Querido, essa conversa pode demorar muitas horas, mas a pergunta de milhões. Eu posso receber um convite seu a visitar Iranduba, Paricatuba? Sim. Com a sua orientação a respeito de tudo? Sim. Então podemos combinar uma continuação dessa nossa conversa? Com certeza absoluta. Iranduba tem umas coisas interessantes. Iranduba, veja só, eu acho que Iranduba teria que caminhar para um turismo gastronômico. Uhum. Boas peixarias, boas churrascarias, venda de guloseimas, venda de galinha caipira, venda de pato, de jambu, dessas coisas, ser um atrativo, fazer com que as pessoas saiam de Manaus. Hotéis de final de semana. Hotéis de final de semana, pequenas pescarias, pode ser oferecidas no Lago do Limão, no Paricatu, umas canoinhas que o pessoal lá já tem, com anzol, com tudo. O cara só faz entrar na canoa, tá todos apetrechos ali, vai dar uma pescada, pega um peixe, para ele é a felicidade. Então, essa coisa tem que ser promovida no nosso município. Nosso município tem que ser visitado por pelo menos 100 mil pessoas no final de semana. Pelo menos 100 mil pessoas. Cada um deixando R$100, você já viu que vai ficar 10 milhões no Iranduba. É essa a proposta que tem que ser feita. Não adianta você querer fazer coisas mirabolantes, não adianta fazer um hotel do outro mundo, que o nego vem dormir em Manaus. É mais prático. Eu tenho uma ideia. Eu sou pretenso candidato na próxima eleição. Ah, que notícia boa! Eu tenho uma ideia de criar uma escola profissionalizante lá no Iranduba. Desculpa, aquela escola imensa, Elias Nova, não é profissionalizante? Não.
Não. Uma pena, né? Pois é. Eu tenho ideia de criar uma escola profissionalizante. Não é profissionalizante para ensinar o homem a ir para a Lua, nem pilotar nenhuma nave. É para o homem... Eu queria botar uma lavadeira para lavar roupa em condições de lavar roupa, uma engomadeira para engomar uma peça, um soldador, um operador de empilhadeira, essas coisas triviais que Manaus absorve. E botar um banco de emprego com informação da escola dizendo que aquele aluno está preparado para exercer, para ser garçom. Sem contar no potencial muito grande que as cerâmicas têm de ofertar muitos outros produtos, né? Sim, porque até hoje a gente consome porcelanatos e pisos que vêm de fora de Manaus sem necessidade. Podemos estar fabricação de jarros no Iranduba, para planta, para jardim. Pisos, revestimentos. Já vem com muda, já vem com adubo. Então, essa coisa toda, a gente vai ter que movimentar. Iranduba não pode ficar mais do jeito que está. Ninguém tem oportunidade de emprego. O pessoal vive brigando pela passagem de ônibus. Briga pela passagem de ônibus porque não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus. E não tem dinheiro porque não tem projeto. Não tem projeto, não tem trabalho, não tem oferta, não tem nada. O que tem no Iranduba é ainda aquelas fábricas que eu consegui levar para lá. O Fiúba, o Dourado, o Matadouro, o não sei o que lá, não sei o que lá. Então, minha gente, eu acho que essa coisa tem que se desenvolver de uma forma diferente. Iranduba é um potencial e eu acredito muito que se as coisas acontecerem, eu vou tentar fazer um ano de inovação como último passo político na minha vida. Você está falando, e eu estou aqui esperando o seu convite para me levar para Iranduba e para Paracatuba. Olha, você está convidada. Então vamos agendar. Você vai agendar, vocês têm meu telefone. Vai ser um prazer levar lá no Paracatuba, na Cachoeira do Castanho. E você vai no Lago do Limão. Você precisa ver o Lago do Limão, o potencial que tem no Lago do Limão. E você vai ser o nosso convidado nesse passeio, comandado por esse homem maravilhoso, com muita história para contar. Eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima semana. Muito obrigada.